Bom, nesta aula, agora nós vamos definir aí os eventos da tela registrar venda, tá? Então vamos aqui abrir a classe registrar venda frame, ok? Bom, aqui no código fonte, tá? Vamos aqui realizar essas alterações. Bom, aqui eu não preciso mais desse list produto. Eu vou precisar agora de um list itens da venda, né? Que essa minha tabela vai listar aqui para mim os itens da venda, né? Os produtos que serão vendidos aí nesta venda, né? Então aqui eu vou ter um list com itens venda. Então aqui eu tenho o objeto itens venda, ok? Eu não preciso aqui dessa variável modo. Também não preciso aqui do objeto fornecedor, ok? Eu tenho aqui dois campos formatados. Então aqui eu vou definir aí o formato desses dois campos, tá? Aqui no método define modelo, eu busco lá qual que é o table model da minha tabela itens da venda, defino aí um selection lister, né? Aqui no método mostra detalhe produto. Bom, aqui nessa tela registrar venda, nós não vamos precisar ali daquele list selection lister, né? Por quê? Porque como nós temos aqui a nossa tabela de itens da venda, quando o usuário selecionar algum item da venda, não vai ser preciso mostrar nenhum detalhe deste item, ok? Então aqui nós não vamos precisar aqui deste listener, tá? Então podemos remover aqui do nosso código este listener, ok? E vamos já também aqui remover o método mostra detalhe, tá? Nós não vamos precisar aqui deste método nesta classe. Então, continuando aqui no método define modelo, vamos aqui agora então definir o formato lá dos campos, né? Que é o campo quantidade e o campo valor. Vamos mudar aqui o texto desse label para valor total. Ok. Então vamos lá. Estou criando aqui um decimal format, né, para o formato do valor. Vai ficar desta forma mesmo. Então vou mudar aqui somente o nome do objeto aqui, que é FTF valor total. Então aqui eu defini o formato para o valor total. Agora eu vou definir aqui o formato para a quantidade, né? Então tem aí o formato de text field, quantidade, ok? Definimos aí os formatos, tá? Bom, aqui na tabela de itens da venda, nós temos aqui que alterar também as colunas, né? Quais serão as colunas que nós vamos mostrar aqui na nossa tabela de itens da venda? Bom, aqui na nossa tabela itens da venda, nós vamos mostrar aí as colunas produto, né? O nome do produto que foi inserido daquele item, né? Que foi inserido na venda, a quantidade, o valor unitário e o valor total. Então vamos aqui clicar com o botão direito, vamos em conteúdo da tabela. Aqui em colunas, vamos mudar aqui o título da primeira coluna para produto. Produto aqui será do tipo string, né? Nós vamos mostrar aí o nome do produto. Na segunda coluna, vamos definir aí o título para quantidade. Vamos inserir mais duas colunas, tá? A terceira coluna será o valor unitário e a quarta coluna será o valor total daquele produto.
Então, nesse valor total e valor unitário, eu vou ter dois objetos do tipo double, ok? Então, vamos fechar aqui agora. Bom, aqui nós definimos então aí as colunas da nossa tabela de itens da venda, tá? Bom, voltando aqui no código fonte, nós temos aqui no define modelo, onde nós definimos aí o tamanho lá da coluna lá na nossa tabela de produto, né? Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos definir o tamanho aqui da coluna produto, onde vai ser mostrado aí o nome do produto, tá? Então a coluna que nós estamos querendo alterar, o índice dela aqui é 0, tá? Então vamos buscar lá o column model, vamos buscar a coluna 0 e vamos definir o tamanho dessa coluna aí para 400, tá? Bom, continuando aqui, nós temos aqui o método atualiza tabela. Nesse método atualiza tabela, nós vamos ter que buscar ali os itens da venda, né? Bom, eu tenho que ter aqui um objeto venda BD. Vou alterar aqui. Aliás, neste método atualiza tabela, eu não preciso de um objeto venda BD. Por quê? Porque como o usuário vai estar inserindo uma venda, tá? O que vai acontecer? Quando o usuário clicar aqui no botão incluir, eu vou inserir o item na venda. Eu vou estar mostrando aqui na minha tabela, mas eu não vou estar salvando no banco de dados, tá? Eu só vou salvar no banco de dados quando o usuário clicar aqui no botão salvar. Quando o usuário clicar no botão salvar, aí sim eu vou buscar os itens que foram inseridos aqui na minha tabela e vou salvar no banco, tá? Então no momento da atualização da tabela, eu não preciso ter um objeto ali venda BD, tá? Então o que eu tenho que verificar aqui para atualizar a tabela? Bom, nesse método atualizar tabela, nós não vamos fazer nenhum tipo de verificação, tá? Por quê? Porque a verificação ela vai ser feita quando o usuário clicar aqui no botão incluir. Eu vou verificar se o usuário selecionou um cliente e vou verificar se o usuário selecionou um produto e se ele informou a quantidade daquele produto, tá? Então, eu vou buscar ali o objeto que eu criei aqui, itens da venda, tá? O que eu vou fazer? Posso apagar aqui essas duas linhas. O número de linhas será... agora eu vou buscar o número de linhas pelo tamanho do meu list itens da venda, tá? Então eu tenho um list aqui itens da venda, vou buscar aí o tamanho deste list, tá? Através aqui do método size, ele me retorna um int. E esse int que ele me retorna ele me retorna aí o número de elementos que tem na minha lista. Então, a quantidade de linhas que vai ter na minha tabela itens da venda vai ser exatamente a quantidade de itens que vai ter aqui no meu list itens da venda, tá? Então eu vou percorrer aqui todos os itens da venda e vou remover. Não, aqui nós não podemos fazer isso, tá? Bom, então vou ter que fazer o seguinte. Antes de buscar lá os itens da venda, eu vou ter que remover todos os dados que já estiverem na tabela, né? Ou não será necessário? Porque aqui no caso, o usuário vai incluir um item na venda ou excluir o item da venda. Sim, vai ser necessário porque se ele excluir um item,
eu vou ter que atualizar aí todos os dados dessa tabela, né? Então, primeiramente, eu vou ter que limpar os dados que estiverem aqui na tabela e depois incluir os dados lá do itens da venda. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos retornar este código para cá, só que eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou continuar buscando lá a quantidade de linhas que vai ter aí na minha tabela itens da venda. Ok? Então busco lá a quantidade de linhas que tem na minha tabela, removo todas as linhas, para agora sim. Agora eu vou utilizar aí o mesmo objeto número de linhas para verificar quantos registros. Aliás, eu nem preciso utilizar o objeto número de linhas, né? Basta eu percorrer aqui o meu list itens da venda, ok? Então aqui no meu list itens da venda, eu vejo qual que é o tamanho dele, eu vou saber exatamente quantos itens de venda vão ter nesse meu list e vou atualizar com esses dados aí na minha tabela de itens da venda. Lembrando que agora nós temos 4 colunas na tabela itens da venda, né? Então aqui no parâmetro nós temos que informar aí os 4 atributos do itens da venda. Então aqui através do list itens da venda, eu vou buscar lá agora o produto que está relacionado àquele item, tá? E o nome dele, né? Vou buscar aí o nome do produto, ok? O segundo objeto, a nossa segunda coluna lá é a quantidade daquele produto, tá? Então eu vou buscar aí no itens da venda, vou buscar aí a quantidade que foi vendida. Então tem aqui o atributo quantidade, tá? Terceiro atributo é o valor unitário, tá? Então eu vou buscar aí através do itens da venda. Eu vou buscar aí o valor unitário do produto. Então eu vou buscar aqui o produto e do produto eu busco lá qual que é o valor dele, o valor unitário desse produto, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, a nossa outra coluna aqui da tabela itens da venda é o valor total, né? Então eu vou pegar aqui o valor unitário, tá? E vou multiplicar pela quantidade. Ok? Então aí nós definimos os dados que serão incluídos aí na nossa tabela, né? Primeiro vai ser o nome do produto, depois a quantidade do produto que foi vendida, né? Que o usuário informou lá no campo texto quantidade. Depois nós mostramos aí o valor unitário do produto e depois o valor total, né? Que corresponde aí à multiplicação da quantidade pelo valor do produto, ok? Bom, então dessa forma aí nós implementamos o método para atualizar os dados da nossa tabela, ok? Aqui no botão incluir, vamos aqui clicar com o botão direito e definir um evento para ele, tá? Aqui no Action Performed, nós vamos chamar o método aí que vai incluir um produto na nossa lista de vendas, né? Bom, primeiramente eu vou excluir aqui alguns itens, tá? Alguns métodos. Altera produto nós não vamos precisar. Inclui produto nós vamos alterar agora, ok? Bom, primeiro, então aqui no método Action Performed aqui do inclui produto, do botão inclui produto, eu vou chamar aí o método inclui produto, tá?
Esses campos aqui, aliás, esses métodos habilita campos, desabilita botões e habilita botões, nós também não vamos precisar aqui na classe registrar venda frame, tá? Então, para incluir um produto, o que eu vou precisar? Vou incluir um produto na venda, né? Eu vou precisar que o usuário já tenha selecionado um produto, tá? Então, vou criar aqui um objeto do tipo produto, tá? Da classe produto, ok? Vou criar aqui também os métodos get e set desse produto, ok? A ideia aqui é a mesma lá que nós fizemos na classe de produto, onde nós selecionamos o fornecedor, tá? Então aqui nos métodos que ele criou, deixa eu apagar esses métodos aqui do fornecedor, eu vou fazer a mesma forma. Quando ele setar aqui o nome do produto, eu também vou setar lá o txt nome do produto, tá? Então, txt nome do produto, ponto, o método que nós vamos utilizar é setText, né? E o texto que nós vamos setar será o nome do produto aqui, produto.getNome, ok? Então, voltando lá no método inclui produto, o que eu vou fazer? Para incluir um produto aí na nossa lista de vendas, né, nos nossos itens de vendas, o usuário vai ter que ter selecionado um produto. Então, eu vou verificar se o produto é nulo. Aliás, se ele é diferente de nulo, né? Bom, aqui a verificação que eu vou ter que fazer é se realmente ele é nulo, tá? Por quê? Se ele for nulo, eu vou emitir aqui uma mensagem para o usuário. Eu vou emitir aqui a mensagem para ele selecionar o produto, tá? E vou, como aqui o usuário não vai informar o nome do produto, eu vou setar o foco aqui para o botão seleciona produto, tá? Então, seleciona produto, ponto, request, focus. Para incluir um produto na lista, eu preciso verificar também se o usuário informou aqui a quantidade de produtos, tá? Então, eu vou verificar aqui se lá no meu formato de text field quantidade, se o valor que está informado no quantidade é igual a nulo. Se for igual a nulo, o que vai acontecer? O usuário não informou a quantidade do produto que vai ser vendida. Então, vou emitir aqui a mensagem informe a quantidade. Ok? Caso ele passe nessas duas verificações, ou seja, ele selecionou o produto, informou a quantidade, o que eu vou fazer? Eu vou incluir o produto na lista, tá? Então, agora eu vou criar aqui um objeto itens venda. Eu vou inserir ali um item naquela venda, né? Ok? E vou setar os dados desse itens da venda. Tá? Quais são os dados do itens da venda? Então, é o produto que está sendo vendido. Qual o outro item da venda, né? Aliás, qual o outro item da venda? Nós temos que definir aqui a quantidade, né? Então, eu vou buscar a quantidade lá através do text field, aliás, do JFormato de text field quantidade. Vou buscar aí o valor que o usuário informou para a gente lá, tá? O objeto, aliás, o tipo de objeto que nós precisamos aqui é do tipo integer, tá?
voltando aqui na definição do modelo, dos formatos, né? O formato valor, nós definimos aqui que a classe do formatter, né? Do number formatter, ele vai sempre retornar um objeto aqui da classe double. E no formato stock, ele vai sempre retornar aí um objeto da classe integer. Então aqui a gente pode fazer um cast de integer tranquilamente, ok? Então a gente já sabe que ele vai retornar aí para a gente um integer, né? Então eu vou ter que definir aqui também no itens da venda o valor, né? O valor que foi vendido esse produto, tá? Então eu vou buscar aqui no objeto produto o valor desse produto, tá? Esses itens aqui eu já posso excluir. Eu não vou salvar os dados por enquanto no banco de dados, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu objeto aqui, itens da venda. Opa, olha só o que aconteceu aqui. Eu tenho um list aqui com o nome itens da venda, tá? E aqui eu criei um outro objeto também com o nome itens da venda, ok? Então o que eu vou precisar fazer aqui para usar o objeto itens da venda que nós criamos aqui na classe registrar venda frame, nós temos que utilizar aí o método, aliás, a cláusula this, né? Então this.itens da venda, que é o meu list lá onde está o itens da venda, né? Eu vou adicionar aí o itens da venda, né? Esse item de venda aí que o usuário acabou de incluir na venda, ok? Então vamos lá. Então primeiramente eu verifico se o usuário informou, selecionou o produto, depois eu verifico se ele informou a quantidade que será vendida, seto os dados do itens da venda e adiciono esse itens da venda no meu list itens da venda, ok? O que a gente pode fazer aqui para facilitar aí o entendimento, nós podemos aí mudar o nome desse objeto aqui, tá? Então vamos aqui em refatorar, renomear, vou mudar aí o nome apenas para item, ok? Vai facilitar aí o entendimento do código, né? E aqui a gente já pode até tirar aqui a cláusula this para referenciar esse objeto itens da venda. Então aqui itens da venda vai estar representando aí a nossa lista de itens que está sendo vendida aí nesta venda, tá? Então depois que eu incluo aí na minha lista de itens da venda, eu vou ter que chamar o método aí para atualizar a tabela de itens da venda, né? Então já vou mostrar aí para o usuário qual foi o item da venda que ele incluiu aí nesta tabela, ok? Bom, vou alterar aqui o nome do método para, apesar de que não precisa, né? Nós realmente estamos incluindo aí um produto na venda, né? Agora vamos aqui implementar um método para excluir um produto da nossa venda, né? Vamos supor aqui que o usuário incluiu um produto na venda e ele quer excluir aquele produto da venda. Então, ele vai selecionar aí um produto aqui da lista, né? Ele vai selecionar o produto que ele quer excluir e vai clicar aqui no botão excluir item, tá? Então vamos definir aqui o método. Aliás, o evento aqui do botão nós já definimos, né? Excluir item action performance. Eu vou chamar aqui o método excluir item. Aliás, excluir produto, tá? Então vamos lá alterar esse método excluir produto. Eu não vou precisar ter um vendas BD, porque eu não vou estar realizando nenhuma operação no banco de dados, ok? O que eu vou fazer? Primeiramente, eu tenho que verificar se o usuário selecionou algum item na tabela, tá? Então aqui através do método getSelectRow,
get selected row, né? Eu vou verificar se o usuário selecionou algum item. Então eu vejo aqui, se for diferente de -1, significa que ele selecionou um item, né? Caso seja igual a -1, significa que não tem nenhum item selecionado lá na minha tabela. Então daí eu vou emitir uma mensagem para o usuário para que ele selecione um item da tabela, né? Um item para exclusão. Então emita a mensagem aí, selecione um item da lista, ok? Bom, caso tenha selecionado, o que eu vou fazer? Eu vou remover ali do meu itens da venda, no meu list itens da venda, através aqui do método remove, eu vou remover aí este item do meu list, tá? Como é que eu vou fazer isso? O parâmetro que nós temos que informar aqui no método remove é o índice, tá? O índice do objeto, aliás, o índice do objeto que nós vamos excluir deste list, né? E qual que é o índice do objeto que nós vamos excluir desse list? Vai ser ali o número da linha selecionada lá da nossa tabela itens da venda, tá? Então, como parâmetro aqui, nós vamos informar tbl itens da venda.get selected row, ok? Então vamos aí buscar qual linha foi selecionada e vamos excluir aquele item da lista, tá? Bom, então implementamos aí o método para excluir um item da lista. Nós não temos mais aqui os métodos desabilita campos e botões, então podemos excluir. Bom, vamos aqui agora definir aqui um objeto cliente, tá? Para quê? Para o usuário selecionar aqui um cliente a qual a venda vai estar vinculada. Então vamos criar aqui um objeto da classe cliente, ok? Pressionamos aí Ctrl Shift I para ele ajustar aqui os nossos imports, daí ele vai importar lá a classe cliente, ok? E vamos fazer o seguinte: quando o usuário clicar aqui no botão salvar, nós vamos chamar aí o método registrar venda, ok? Então vamos aí agora criar o método registrar venda. O que o método registrar venda vai fazer? Bom, primeiro ele vai ter que verificar se foi informado um cliente para aquela venda, né? Então vamos aqui. Aliás, a primeira verificação que eu vou fazer é se o cliente é igual a nulo, tá? Se o cliente for igual a nulo, o que vai acontecer? Significa que o usuário não selecionou um cliente, né? Se ele não selecionou um cliente, eu vou emitir aqui a mensagem selecione um cliente, ok? Se ele tiver selecionado um cliente, agora sim, eu posso salvar a minha venda, tá? Quem é a minha venda? Bom, eu vou criar aqui, não precisa ser aqui, tá? Eu vou criar esse objeto venda aqui mesmo no método registrar venda. Eu vou aqui criar um objeto chamado venda. Tá? E nesse objeto venda eu vou setar os dados da minha venda. Primeiramente, o que eu tenho que setar? Vou setar aqui o cliente, tá? A qual essa venda vai estar vinculada. E vou setar também a data da venda. Quem é a data da venda? Bom, vai ser a data atual do sistema, né? Como é que nós vamos buscar aí a data atual do sistema? Através aqui da classe calendar,
nós vamos aí buscar a data atual, ok? Então eu busco aí, eu crio um objeto chamado data atual, instancio ele aí pelo método estático getInstance da classe calendar. Ele está solicitando aqui o ajuste dos imports, né? Ou a classe calendar é do pacote java.util, ok? Realizando isso aqui, quando nós chamamos aqui o método getInstance da classe calendar, ele já atualiza aqui, ele já instancia aqui o nosso objeto data atual com a data do sistema, ok? Então dessa forma aí já podemos setar aqui a data da nossa venda. Então aqui data atual, verifique aí que ele apresentou um erro, né? Ele fala que no método setData da venda é requerido um java.sqldate. Só que nós informamos aí um java.util.calendar. Como é que nós vamos fazer para definir aqui, através do objeto data atual, como é que nós vamos fazer para buscar aí um java.sql.date? Bom, aqui na classe calendar, tá? Eu tenho aqui o método getTime, tá? Esse método getTime, o que ele retorna para mim? Ele retorna um date, tá? Um date da classe java.util, ok? Ainda não é o suficiente para a gente, porque nós precisamos aí de um date da classe java.sql. Só que aqui na classe java.util, no date da Java classe.util, nós também temos aí o método getTime, tá? E o que ele retorna para a gente? Ele retorna para a gente um long, um número do tipo long, ok? E através desse método getTime, onde ele retorna para a gente um long, o que eu posso fazer? Eu posso instanciar aqui um objeto java.sql.date, tá? Utilizando esse parâmetro long. Por quê? Porque aqui no construtor do Java SQL Date, eu posso informar aqui como parâmetro para criar um Java SQL Date um objeto do tipo long, tá? Então eu faço dessa forma. Eu crio um calendar, onde eu vou buscar aí a data atual do sistema. Deste calendar eu busco o date, deste date eu busco um long para eu criar aqui um Java SQL.date, ok? Bom, então definido aí a data da venda, o que está faltando a gente definir agora? Está faltando a gente definir aí os itens da venda, né? Então na minha venda eu vou setar aí os itens da venda. E quem é os itens da venda? É esse objeto aí, itens venda, que nós criamos, ok? Bom, vamos verificar aqui se está faltando mais alguma coisa para implementar. Aqui nós não precisamos mais desse list model, tá? Podemos excluí-lo daqui. Ok. Então vamos aqui agora na classe principal do sistema, que é a Java Starter T2TI, definir aqui uma action aqui para o menu item registrar venda, né? O que nós vamos fazer aí? Nós vamos mostrar a tela de registrar venda, ok? Então eu crio aqui um objeto do tipo registrar venda frame.
atualizo aí os meus imports. É registra venda frame, né? Não é registrar. Ok, agora sim podemos atualizar os imports. Vamos aqui alterar o nome deste objeto. Para registra venda. Ok. Vamos voltar aqui na classe registra venda. Está faltando nós implementarmos aqui a seguinte funcionalidade. Nós temos que implementar a seleção do cliente, né? E a seleção do produto, tá? Então falta definir aqui os eventos aqui desses dois botões. O botão onde nós vamos selecionar o cliente e selecionar o produto, tá? Nós já temos aqui os dois objetos, produto e cliente. Nós já definimos aí o método setProduto. Vamos agora definir aqui o método setCliente, tá? Então, eu vou refatorar aqui, encapsular os campos. E aqui também, quando eu vou setar o cliente, eu vou buscar lá o txt nome cliente.setText cliente.getNome. Ok? Bom, então vamos fazer da mesma forma que nós fizemos lá na tela de cadastro de produto. Ok? Bom, primeiramente, aqui na classe cliente, tá? Cliente frame, eu vou incluir um botão. Neste botão, eu vou editar o texto dele para seleciona cliente. Ok? Vou alterar o nome dele, vou alterar o nome da variável. Ok? E aqui no código fonte, eu vou criar aqui um objeto. Registra venda frame. Ok. No construtor, eu vou definir aqui, se for chamado um construtor sem parâmetros, que o btn seleciona cliente não vai estar visível. Ok? E vou criar aqui um outro construtor, onde nós vamos informar como parâmetro um registra venda frame. Ok? Se for chamado o parâmetro dessa forma, aliás, o construtor dessa forma, o botão seleciona cliente será visível. E setamos aí o objeto registra venda. Ok? Fazer o seguinte. Eu vou aqui, aliás, aqui no botão seleciona cliente, já vou definir aí o evento para o botão seleciona cliente. Ok? Então vou verificar se existe algum cliente selecionado na lista, né? Então na tabela cliente.get selected row, se for diferente de -1, significa que tem um cliente selecionado. Caso seja igual a -1, significa que não foi selecionado um cliente, né? Então vamos emitir aqui uma mensagem para o usuário. Selecione um cliente da lista. Ok? Caso ele tenha selecionado o cliente, o que nós vamos fazer? Nós vamos setar aí o objeto. Aliás, no nosso objeto registra venda, nós vamos setar aí o cliente, né? Quem é o cliente? Nós vamos buscar aí a nossa lista de clientes, ou buscar lá qual que é a linha que está selecionada na nossa tabela de clientes.
Dessa forma aí eu busco o cliente que está selecionado, ok? Bom, feita a seleção do cliente, o que eu vou fazer? Eu vou fechar esta janela e vou a minha tela de registra venda, vou colocar na frente de todas as outras janelas, né, através aqui do método toFront do internal frame, ok? Bom, aqui é o método dispose, tá? Ok. Bom, voltando aqui na classe registra venda frame, vamos definir aqui o evento do botão seleciona cliente. Seleciona cliente agora não vai mais atualizar a tabela, tá? Agora sim vamos aqui na classe produto frame. Eu vou, aliás, não é produto frame, né? É produto frame mesmo. Eu vou aqui no botão onde eu seleciono um fornecedor, tá? Copiar esse código aqui. Ok? Então voltando aqui no registra frame, registra venda, né? Então aqui nós vamos criar um novo objeto cliente frame. Ok, vou atualizar aqui os imports, alterar aqui o nome dessa variável. Refatorar. Ok, então quando o cliente, aliás, quando o usuário clicar no botão seleciona cliente, eu vou criar aqui um objeto cliente frame, vou tornar essa minha tela de cliente visível. Vou adicioná-la ao desktop pane, né, ao desktop ali da classe principal, e vou jogar essa tela aí para frente do sistema, né, vou mostrar essa tela aí para o usuário, deixar na frente de todas as outras telas, ok? Lembrando aí que você percebeu aí que o construtor que nós estamos chamando aqui da classe cliente frame é o construtor que recebe como parâmetro lá um registra venda frame, ok? Bom, então vamos fazer aí o mesmo procedimento agora para o usuário selecionar o produto, tá? Então aqui na classe produto frame vou fazer aqui o mesmo procedimento, tá? Então primeiramente eu vou incluir aqui um botão, o nome do botão aqui no texto do botão será seleciona produto, tá? Alterar o nome da variável, btn seleciona produto, ok? Aqui no código fonte vou criar aí um objeto registra venda frame. Ok, vou criar aí um outro construtor, onde vai receber como parâmetro um registra venda frame, tá? No construtor padrão aqui, sem nenhum parâmetro, nós vamos definir que o botão seleciona cliente, aqui no caso seleciona produto, ok? Ele não vai estar visível. Agora, se for chamado este construtor, nós definimos aí a visibilidade dele para true, ok? Definindo aqui
o Performance Action aqui deste botão, o Action Performance, nós iremos aí fazer a mesma verificação aqui, né? Buscamos lá se está selecionado algum produto da tabela, tabela de produtos, ok? Caso tenha selecionado, nós buscamos aí qual o produto que está selecionado na tabela. Deu um erro aqui. Sim, aqui na verdade não é set cliente, né? Nós temos que utilizar um método aqui, set produto, ok? Da mesma forma que fechamos a janela de seleção do produto e colocamos a janela de registrar venda na frente de todas as outras telas. Vamos mudar aqui para selecione um produto da lista, ok? Podemos já também alterar aqui essas outras mensagens. Aqui nós temos a tela de produto, né? Ok. Agora nós precisamos definir aqui o evento do botão seleciona produto, ok? Então aqui no seleciona produto eu vou criar aí um produto frame, ok? Ajustar aí os imports, vamos aqui alterar o nome deste objeto para produto frame, ok. Então instanciamos aí um produto frame através do construtor que recebe um registra venda frame como parâmetro, tornamos esta janela visível, adicionamos ao desktop e jogamos ela para frente das outras telas que estão abertas no momento, ok? Bom, então vamos aqui testar a nossa aplicação, tá? Então vamos aqui em vendas, registrar venda, aqui está a nossa tela de registro de venda, nós temos aqui que desabilitar o TXT nome do cliente, tá? Vamos aqui selecionar um produto, aliás, o primeiro teste que nós vamos fazer é incluir um produto sem nenhum produto selecionado, ok? Ele já emite a mensagem aqui que o produto não foi selecionado. Então vamos selecionar um produto, tá? Primeiramente vamos selecionar aqui uma caneta, clicamos aqui no botão seleciona produto. Opa! Aconteceu um erro aí na nossa aplicação, tá? Então vamos verificar. O erro aqui foi o de null pointer exception, tá? Ocorreu o null pointer exception aqui na classe produto frame na linha 535, tá? Quando nós clicamos no botão seleciona produto, ele executou aqui o método seleciona produto action performed. Null pointer exception tabela produto.get selected row produtos vamos fazer o seguinte, vamos debugar a nossa aplicação, tá? Então vamos lá registrar uma venda, vamos clicar aqui para selecionar um produto, pesquisamos, selecionamos um produto, clicamos em selecionar, ok. Nós temos aqui nesta classe, nós temos aí o objeto produtos, tá? Nós estamos buscando aí qual que é o produto que está selecionado.
Dentro deste list, produtos, uma array list, nós temos dois objetos, tá? O objeto que está sendo selecionado no momento é da tabela produto, a linha da tabela produto. No caso lá nós tínhamos selecionado a linha 1, né? Que no caso vai ser o objeto 0, tá? Aqui no 0 nós temos um produto, nós temos o ID do produto, que é o ID 2, o nome, que é a caneta, ok? Bom, vamos aqui executar passo a passo para ver onde está ocorrendo o erro. Opa, está ocorrendo exatamente nesta linha mesmo, tá? Vou finalizar aqui a aplicação. Vou tentar entender aí qual o problema que está ocorrendo. Vamos fazer o seguinte aqui. Vou criar aqui um objeto chamado número linha, tá? Eu vou instanciar aqui esse objeto, vou definir o valor deste número da linha com a linha que está selecionada na nossa tabela, tá? E vou debugar aqui novamente a aplicação. Então, vou aqui em vendas, registrar venda, vou clicar aqui em selecionar produto. Selecionei, pesquisei aqui os produtos, selecionei um produto, vou clicar no botão seleciona produto, ok? O nosso objeto aqui, número da linha, ainda não foi definida, né? Então vamos executar um passo aqui. Agora sim, o número da linha está 0. É exatamente isso que está sendo definido, né? Qual linha da tabela está selecionada. E sempre começa aqui com 0. Então a linha que está selecionada é 0, ok? Aqui na nossa variável produtos, que é onde nós estamos buscando aí o produto que está selecionado, né? Nosso produtos é uma array list. Neste array list nós temos dois itens. E o item 0, ele tem um produto, tá? Produto aqui que no caso é uma caneta, onde o ID é o 2. A quantidade em estoque é 100, o valor é 5, tá? Bom, vamos executar aí mais um passo. E ele já gera a exceção, tá? Ele ainda não gerou a exceção lá no console. Vamos executar aqui para a gente ver qual foi a exceção gerada novamente, tá? Gerou aqui um null pointer exception. Vamos fazer o seguinte. Vou parar aqui, aliás, vou clicar no botão seleciona produto novamente, tá? Eu tenho aqui o objeto registra venda, né? Olha só, por que está dando erro aí de null pointer exception? O meu objeto registra venda que está nulo, tá? Então, como é que eu vou setar um atributo de um objeto que é nulo? Não tem como, né? Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que instanciar esse objeto registra venda, ok? Então vamos lá. Vou finalizar aqui a aplicação, tá? Remover aqui esse breakpoint. Aqui no registra venda, aliás, aqui quando eu criar o objeto, eu já vou instanciá-lo. Ok? Então eu já instancio aqui. Aliás, eu não preciso instanciar aqui. O que foi que nós esquecemos de fazer aí?
aqui no método, no construtor produto frame, nós temos que definir o registra venda, né? Então diz.registra venda é igual aqui ao registra venda. É o objeto lá que nós informamos como parâmetro, né, para poder selecionar aí o produto, ok? Então vamos lá, vamos executar aqui a aplicação novamente. Vamos registrar uma venda, selecionar um produto, selecionar aqui a caneta, ok, agora sim, não apresentou mais o erro, ele selecionou aqui a caneta. Se eu tentar clicar no botão incluir, beleza, ele vai pedir para informar a quantidade. Eu vou informar que a quantidade é 2. Ele vai... ele teria que incluir esse item aí na minha tabela, tá? Gerou um outro erro ali, vamos verificar. É um null pointer exception também aqui no registro venda frame 89. Bom, o itens da venda não foi instanciado, ok? Então vamos instanciá-lo aí no nosso construtor. Itens da venda, new array list. Nós vamos instanciá-lo aí então, o nosso array list, tá? O nosso array list itens da venda, sendo que o array list aí é do pacote java.util, ok? Vamos testar aí a nossa aplicação novamente. Vamos aqui em registrar venda, vamos selecionar um produto, ok? Definimos que a quantidade é 2, vamos incluir. Agora sim, percebei que eu incluí o produto, caneta, quantidade 2, o valor unitário 5, o valor total 10. Ele pegou aqui a quantidade, multiplicou pelo valor unitário e calculou aí o valor total, ok? Se eu deixar nenhum item aqui selecionado, clicar no botão excluir item, ele solicita aqui que eu selecione um item da lista para excluir. Se eu selecionar e excluir esse item, ele não excluiu. Aliás, eu acho que ele não atualizou a tabela, né? Vamos aqui no método que ele está chamando, exclui produto. Isso mesmo. Depois de remover o item da tabela, nós temos aqui que atualizar a tabela, ok? Então vamos realizar aí um novo teste. Vamos selecionar aí o produto, ok? Agora sim, ele excluiu o item lá da lista, ok? Se eu tentar salvar aqui esta venda, o que vai acontecer? Ele vai pedir aqui para mim selecionar um cliente. Por quê? Porque eu ainda não selecionei um cliente. Agora, se eu vier aqui selecionar um cliente, ele vai deixar eu salvar esta venda. Só que tem um detalhe. Nesta venda não tem nenhum item, tá? Como é que eu vou registrar uma venda sem nenhum item? Então nós temos que fazer essa verificação também, tá? Então, ao salvar uma venda, além de verificar se o cliente foi selecionado, eu vou ter que verificar se tem algum item na venda, né? Como é que eu vou fazer essa verificação? Eu vou pegar lá o meu list itens da venda, vou verificar o tamanho dele, tá? Se for maior que 0, aliás, se for igual a 0, né? O que vai acontecer? O que significa se o itens da vendas.size for igual a 0? Significa que eu não tenho nenhum item na minha venda, tá? Então eu vou falar assim para o usuário: insira itens na venda. Ok? Aí sim, depois de feita essas verificações, aqui o NetBeans ele dá uma sugestão, tá?
aqui o uso de size igual a zero pode ser substituído por isEmpty, tá? Nós podemos utilizar também aqui o método isEmpty da lista, tá? Se nós utilizarmos aqui o isEmpty, ele vai fazer aqui o mesmo efeito de verificar se o tamanho é igual a zero, tá? Mas o resultado é o mesmo, tá? Você decide aí qual método vai utilizar, tá? Então, depois que verificado aí, selecionou o item, se tem algum item na venda, nós vamos registrar o item. Vamos aqui definir a propriedade. Bom, a propriedade do TXT cliente já está definida aqui como está definida como editável, né? Vamos definir aqui como não editável, ok? Certo. Então vamos agora rodar a aplicação novamente. Vamos lá registrar uma venda. Vamos selecionar um cliente. Aliás, eu não vou selecionar um cliente por enquanto. Não, já vou selecionar, né? Que o teste de seleção de cliente eu já fiz. Vou selecionar aí um produto. Informar aqui a quantidade. Vou selecionar outro produto. Vou já incluir 2 produtos na minha venda. O que está faltando a gente implementar aqui? Implementar aqui o valor total, né? Fazer a soma aqui do valor dos itens inclusos aí na venda, ok? Então vamos já realizar este procedimento, ok? Então aqui quando eu incluir ou excluir um item da venda, eu vou chamar aí o método atualiza total. Aliás, eu não vou criar esse método, tá? Eu vou atualizar o total lá dentro do método atualiza tabela, ok? Vou fazer o seguinte, vou aproveitar aqui que dentro deste for, onde eu vou inserir os itens na venda, eu já vou atualizar o total. Então vou criar aqui uma variável do tipo double valor total. Vou iniciá-lo aqui com 0, ok? E o valor total aqui eu vou somar aqui ao valor unitário do produto vezes a quantidade do produto, né? Ao valor total aí do meu item da venda, ok? Depois que eu sair do laço for, eu vou definir lá que o format text field valor total, vou definir aí o valor dele, que vai ser o valor total, ok? Então vamos lá testar novamente essa aplicação, essa funcionalidade, né? Vou incluir aqui um produto, incluir uma quantidade. Opa, ele já atualizou aí o valor total, tá? Vamos incluir um outro produto, deixar a mesma quantidade, beleza. Ele já está calculando aí pra gente o valor total da venda, ok? Bom, se nós clicarmos aqui em salvar venda, primeiro eu preciso selecionar um cliente. Então seleciono aqui um cliente e vou salvar a venda. Opa! Nós ainda não definimos aí o método salvar venda, né? Bom, para salvar uma venda, vamos aqui no botão salvar, tá? Definir aí uma action performed. Bom, nós já tínhamos criado aqui o método registrar venda. Opa, tá, vamos. Ok, nós clicamos 2 vezes ali no salvar venda, mas nós não tínhamos definido ainda nenhuma mensagem, né? Vamos aqui na tabela de venda.
Não tem nenhuma venda salva. Também na itens da venda. Não tem nenhuma venda salva também, né? Então vamos terminar aqui a implementação do método para salvar uma venda, ok? Aqui eu só definir, né, os detalhes da venda. Agora sim, eu vou ter que criar aqui um objeto venda BD, né? Ok? E através desse venda BD é que eu vou registrar a minha venda e vou informar aí como parâmetro a venda que o usuário está realizando no momento, ok? Bom, aqui no método venda BD nós temos que realizar ainda algumas alterações, tá? Quando eu vou registrar uma venda, o que vai acontecer aqui? Primeiramente eu vou registrar lá os dados da venda, né? Que é a data da venda e o ID do cliente. Esses dados aí nós já temos, tá? Só que quando eu vou registrar aqui os itens da venda, o que vai acontecer? Eu acabei de registrar a venda, tá? Então essa venda que eu mandei aqui, através do registrar venda frame, vocês podem perceber aqui que nós não setamos um dos atributos. Qual que é esse atributo? É o atributo ID, que é o ID da venda, né? Então, para a gente salvar aqui o itens da venda, nós precisamos do ID da venda, tá? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Aqui no método, na classe venda BD. Para poder salvar aqui os itens da venda, eu preciso buscar aí ter o item, aliás, o ID da venda, né? Então eu tenho que definir também o ID da venda, que no caso aqui vai ser o segundo parâmetro aqui, né? Nós já incluímos aqui no registro dos itens da venda, só que o que vai acontecer? Vai gerar um erro aqui, vai dar um null pointer exception. Por quê? Porque nós não setamos o parâmetro aqui ID da venda. Como é que nós vamos buscar o ID da venda? Bom, como esse campo que nós temos aqui na tabela venda, ID, é auto-incremento, nós vamos ter que utilizar aí uma função do MySQL, tá? Qual que é essa função? A função é last select ID, tá? O que essa função vai retornar? Ela vai retornar aí para a gente o último ID que foi inserido em determinada tabela naquela seção, naquela conexão do banco, ok? Então vou criar aqui uma string com o nome consulta último ID, ok? Nós vamos criar aí um SQL onde nós vamos utilizar a seguinte função do MySQL: select last insert ID, tá? Vou colocar aqui o alias como ID da tabela venda, ok? Então eu tenho aqui a função last insert ID. O que essa função vai me retornar? Ela vai me retornar o último ID, ou seja, a última chave primária de uma tabela onde a chave primária é do tipo autoincremento, qual o último ID que foi inserido, tá? Então aqui eu busco aí o ID da minha venda. Então depois que eu salvo a venda, o que eu vou fazer? Eu vou setar aqui novamente um prepared statement. Para quê? Para eu executar aquela função lá no MySQL, ok? Então o prepared statement aqui que eu vou fazer, que eu vou definir, é o consulta último ID, tá? Eu vou precisar aí de um result set, né? E agora sim, eu vou executar aí eu vou isso mesmo, eu vou executar aí uma query, né? Então, através do método execute query, eu vou buscar aí qual foi o último ID. De posse desse ID, eu posso agora setar o ID da minha venda, ok?
Então vamos lá. Primeiramente aqui eu vou utilizar o método first do result set. Para quê? Ele vai posicionar o meu result set no primeiro registro da minha consulta, tá? Eu vou criar aqui, aliás, eu vou pegar aqui a minha venda e vou setar o ID dessa venda. Quem vai ser o ID dessa venda? Lá no meu result set, eu vou buscar o getInt, o campo ID. Por quê? Porque eu estou colocando aqui, definindo aqui um alias para essa minha função. Então aqui nesse select last insert ID ele vai me retornar o último ID. Vamos fazer um teste aqui no MySQL Workbench, tá? Vamos executar essa função aí. Vamos ver o que ele retorna. Bom, aqui na tabela venda ele não retornou nada. Por quê? Porque nós não temos nenhum item inserido ainda na venda, tá? Se eu mudar aqui para a tabela cliente, por exemplo, o que ele vai retornar aí para a gente? Ele vai retornar 0. Por quê? Porque nessa seção eu não incluí nenhum cliente, tá? Então essa função last insert ID ela só vai funcionar aí enquanto a conexão lá com o banco estiver fechada, somente durante aquela conexão que você realizar com o banco, ok? Se eu vier aqui em Overview e inserir um cliente, fazer aqui um outro teste. Vou salvar esses dados. Opa. Ok. Beleza, eu inseri aqui um outro cliente, tá? E agora eu vou executar aqui a função novamente. Opa, aqui é na tabela cliente. Tá vendo aí, ó? Agora ele retornou aqui para mim o valor 4, tá? Então aqui nesta seção, nesta conexão com o banco, ele me retornou aqui o último ID que eu inseri, que foi esse último cliente aqui, tá? Vou aqui deletar essa linha que eu acabei de inserir. Ok, então essa função last insert ID vai retornar aí o último ID que foi inserido, ok? Então aqui eu vou buscar qual foi o último ID e agora sim, eu setei aí o ID da minha venda. Agora eu vou poder salvar os itens da venda sem problemas, tá? Então vamos aí realizar o teste do registro de venda, tá? Vamos aqui em vendas, registrar venda, vou selecionar aqui um cliente, vou selecionar um produto, vou informar a quantidade. Vou informar mais um produto aqui. Agora a quantidade. Vou alterar. Ele está calculando aí para a gente o valor total da venda. Agora sim, vou salvar a venda. Opa, parece que ocorreu um erro. Column count. Sim, ele não. O número de colunas aqui não está batendo aí com o valor da coluna 1, né? Aliás, da linha 1, né? Aonde foi que eu... No Venda BD Java 33. Aqui no Registra Venda nós temos dois parâmetros.
O nosso SQL aqui, ele está errado, né? Está informando aqui definir o nome dos atributos, né? Então vamos aqui definir esses atributos, que é ID do cliente e data da venda, né? Agora sim, insert into venda, ID do cliente, data da venda e os seus respectivos valores. A mesma coisa aqui no registra itens da venda, né? Então nós vamos aqui vamos verificar aqui quais são os atributos: ID do produto, ID da venda, quantidade e valor. Quantidade QTDE. Ok. Vamos salvar e executar novamente. Vamos aqui selecionar um cliente, selecionar um produto, quantidade, incluir e vamos salvar essa venda. Opa! Bom, aparentemente não deu nenhum problema aqui, não foi gerado nenhuma exceção, tá? Vamos verificar aqui na nossa tabela de venda. Tá, foi inserido aqui o registro da venda, tá? O ID do cliente 1, o ID da venda também 1, a data da venda, tá? E aqui nos itens da venda, nós temos aí o item, o ID do produto 2, o ID desse itens da venda é 1, o ID da venda também é 1, a quantidade 1, o valor 5, ok? Então ele incluiu aí os registros na nossa tabela, tá? O que ficou faltando a gente fazer aqui na hora de registrar a venda? Depois que ele registrou a venda, nós temos que emitir lá uma mensagem para o usuário, né? Então, se a venda foi registrada, vamos emitir aí uma mensagem para o usuário. Venda registrada com sucesso. Aqui será uma informação. E o tipo de mensagem aqui será... Information Message. Ok? E vamos também fechar aqui a tela de venda, né? Ok? Então vamos lá, realizar mais um teste aí. Registrar venda. Vamos aqui informar qual que é o cliente. Selecionamos o cliente, produto, quantidade, incluir e salvar. Ok, agora sim, ele mostrou aqui a mensagem, venda registrada com sucesso. Clicamos em OK e ele fechou aqui a janela de registro de venda. Ok? Então, dessa forma aí, nós implementamos a tela registrar venda, né? As funcionalidades da tela registrar venda. Bom, no próximo vídeo nós vamos implementar a tela de consultar vendas, tá? Então nós finalizamos essa aula aqui.